pessoal! Finalmente chegamos com a parte 2 do vestido de Kenya. Eu já vou começar falando pra vocês quais são os materiais que a gente vai estar utilizando. No vídeo anterior a gente viu alguns materiais que eu vou estar usando no bordado. Eu vou estar usando o fio Encanto da Círculo na cor Off-White. O código da cor é 8176. O fio da Círculo, ele é 100% viscose. Eu adoro a textura dele. O toque dele é super confortável na pele. Ele é pra agulha número 3 e número 4 de crochê. Eu vou usar a número 3 pra fazer esse modelo. A agulha número 3 de crochê é outra coisa que você vai precisar. Uma tesoura pra você poder fazer do seu tamanho, uma fita métrica. Um material novo que eu comecei a usar foi a cola pano ao invés da cola de silicone. Porque a cola de silicone ficava muito dura na peça, então eu achei melhor trabalhar com a cola pano e eu gostei muito mais do resultado. Pra quem já assistiu a parte 1 dessa série de vídeos, e se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui no card e vou deixar o link aqui na descrição pra você correr lá, ver como foi o início do processo de criação desse vestido. Quem tá acompanhando sabe que eu fiz 2 modelos pra Kenya. Eu produzi 4 moodboards e 2 croquis, e ela escolheu o primeiro croquis, que foi esse daqui. A princípio ia ser na cor azul, mas no final das contas a gente ficou com um branco lindo mesmo, porque vai combinar perfeitamente com o bordado. Eu vou iniciar essa peça com esse gráfico, que eu vou deixar o link também aqui na descrição pra você acessar se você quiser. Eu achei ele no Pinterest, ele não é meu, mas eu vou usar ele como referência pra fazer essa peça. A ideia dela é fazer 2 squares grandes como base para o vestido. Um square vai ficar aqui na parte superior e o outro square vai ser conectado na parte inferior. Conforme a gente for produzindo a peça, a gente vai vendo como fazer o restante dela e as partes que estiverem faltando. A gente também vai fazer 2 mangas longas com abertura estilo evasê. Elas precisam ser removíveis também. O vestido vai ter amarração nas costas, o que é ótimo para ajuste. Para iniciar, eu vou falar para vocês já que o square, ele precisa ter 2 pences, que é quando a gente tira o volume de uma parte da peça para poder encaixar no corpo, porque ele é tridimensional. Então, para fazer a parte de cima, eu vou estar adaptando esse diagrama do square para que ele tenha 2 pences. Mas enfim, vamos às confecções. Eu geralmente uso muito o meu manequim para poder desenvolver as minhas peças, mas como ele tem o seio bem menor do que o da minha cliente, coloquei um bojo, coloquei enchimento dentro também. Alfinetei aqui para que a medida daqui ficasse a mesma da dela. A cintura tem uma medida similar e o quadril também. Então eu só precisei ajustar a parte do seio. Eu vou ser bem sincera com vocês, tem uma grande probabilidade da gente trabalhar muito mais com mulagem do que com medidas como se fosse modelagem plana. Eu vou tentar explicar. A mulagem, ela é feita de forma tridimensional. Quando a gente fala de modelagem de uma roupa, a gente fala sobre a forma que ela é feita. E eu vou tentar explicar para vocês aqui. Resumindo, existem 2 formas de fazer a modelagem. Antes de uma peça ser cortada no tecido, você precisa fazer meio que o quebra-cabeça dela. São as partes que vão ser cortadas no tecido de forma plana, para que quando a gente costure, a gente una uma na outra e forme essa forma 3D que cabe no meu corpo, no seu corpo e serve em formas tridimensionais, que é a forma do nosso corpo. Uma forma que você pode fazer é trabalhar com modelagem plana, que você faz as partes como um quebra-cabeça num papel para você cortar cada uma, depois passar para o tecido, recortar o tecido e uni-las para que elas formem essa forma 3D. Ou você pode pegar o tecido já no manequim e ir encaixando ele no manequim, recortando ele no manequim para que forme as partes que você quer. E aí depois você passa para o papel, se você quiser deixar salvo, para poder recortar ele de forma mais correta e com a margem de costura. E aí você pode costurar as partes, enfim, a mulagem ela é bem abrangente. Mas quando eu falo que eu trabalho com mulagem, é porque eu trabalho diretamente no manequim. Ou seja, eu vou produzindo a peça no crochê e eu vou verificando e vendo como ela fica no manequim. E se eu precisar ajustar alguma coisa, eu desfaço uma carreira e refaço de uma forma que eu acho que vai servir melhor. Quando eu digo que eu vou fazer pences, significa que eu vou adicionar diminuições em algumas partes específicas da peça. Na maioria das vezes eu trabalho procurar com medidas específicas, por exemplo, eu falo que você vai precisar da medida da circunferência do busto e aí você vai dividir por 2 ou então algum número e somar com outro, porque é assim que eu construo geralmente a modelagem plana. E pra mim fica mais simples você criar uma fórmula matemática que se aplique a qualquer corpo se você modificar a medida de cada um. Eu não sei se deu pra entender, mas
Enfim. Só que com esse modelo, provavelmente eu vou usar muito mais o meu método de mulagem, que é fazendo e vendo se serve. Então, se você estiver fazendo para sua medida, provavelmente eu vou recomendar que você faça da mesma forma. Comece a fazer a peça do mesmo jeito que eu vou começar a fazer a peça. E vá vendo se encaixa no seu seio, se encaixa em você, como vai ficando e qualquer coisa. Você pode ao seu tamanho, ao seu corpo, da melhor forma possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. Eu adoro ter vocês como inscritos, de verdade. É sempre uma alegria pra mim ver como vocês gostam do meu canal e como eu posso ajudar vocês. Qualquer dica, qualquer questionamento, é só deixar nos comentários. Se vocês quiserem, vocês podem também acessar minhas outras redes, me chamar no Instagram, porque às vezes fica mais fácil de conversar, explicar alguma parte. Enfim, eu acho que eu consegui explicar mais ou menos. Quando eu tô criando um modelo, eu gosto muito de usar a mulagem, mas eu sempre procuro criar uma fórmula para que, se vocês tiverem medidas diferentes, é só vocês aplicarem a mesma fórmula, que é basicamente o passo a passo em relação às medidas. Mas enfim, vamos iniciar as confecções. Eu vou começar pela parte de cima. Então eu vou iniciar o vestido fazendo o primeiro square. Então vamos às confecções. Eu terminei o square, eu vou explicar algumas coisas pra vocês. Ele tá assim por enquanto, eu não sei se dá pra ver muito bem, mas eu vou mostrar agora algumas coisas no manequim, pra vocês entenderem melhor. O centro do square vai ficar bem aqui, e quando as pontas dele chegarem no centro do seio, você para de fazer ele plano e começa a fazer as pences, que é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Ou seja, você pode fazer isso com outro modelo de square, se você quiser, e aí você faz ele plano até a medida de uma ponta até outra ser igual ao entrebusto, que é essa medida aqui do centro de um seio até o outro. A gente vai começar a fazer as diminuições para serem as pences. Eu vou tentar fazer elas a princípio no meio das carreiras e ver se isso funciona. O square vai aumentar e aí vai começar daqui e aí vir pra cá e fazer um square grandão. Enfim, eu quis mostrar pra vocês pra vocês entenderem um pouco melhor como funciona no manequim. Tem um modelo parecido aqui no canal, que eu já fiz o tutorial. Eu vou deixar aqui no card, se você quiser dar uma olhada. Ele não é feito com um square, ele é feito com 4 squares que formam um square gigante na teoria. Se você quiser ver, dar uma olhada, tentar fazer um pra você, é só clicar no card e assistir. Eu vou parar de gravar um pouco por hoje e eu vou dar uma parada por aqui, eu vou dormir. Amanhã de manhã a gente volta pra eu continuar com vocês a parte de cima do vestido. Bom dia, pessoal. Eu tenho algumas medidas para falar com vocês, que a gente vai provavelmente estar usando. Esse é o nosso manequim e, como vocês já sabem, a gente fez esse square. Só para resumir novamente, você pode escolher qualquer tipo de square. Você faz ele até a medida de uma ponta do square até a outra ponta do square ser igual à medida do entrebusto que você mediu. Quando você estiver aí, a gente vai começar a fazer as diminuições. Eu preciso ser sincera, as coisas não saíram muito bem como eu esperava. As coisas acabaram tomando um rumo um pouco diferente. Eu comecei a gravar esse vídeo já faz algum tempo. Desde que eu comecei a produzir o vestido, na verdade, eu gravei desde o início, gravei falando dos materiais, gravei mostrando alguns takes dos materiais, gravei um pouco do meu planejamento, mas durante a execução da peça muitas coisas mudaram e eu não queria trazer pra vocês algo que não tivesse um passo a passo ou uma metodologia que vocês compreendessem. Eu queria trazer algo mais direto, uma coisa mais certa. A peça atualmente já tem algumas partes prontas. Eu vou tentar explicar para vocês a metodologia que eu utilizei. O modelo do vestido se resume a 2 grandes squares. Essa é mais ou menos a base dele. A parte de baixo sendo a saia e a parte de cima sendo o top. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faria esse vestido do zero, se eu pudesse voltar no tempo e fazer ele todo de novo. Porque às vezes fica mais fácil a gente ter uma noção de como fazer ele do zero depois que a gente já fez alguns testes, depois que ele já tá pronto, depois que a gente fez uma peça piloto, que é algo muito comum da gente fazer na indústria da moda. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu tô querendo dizer no manequim. Essa daqui é a parte de baixo do modelo. Essa daqui é a parte da saia, da parte da frente. Ele não tem nenhuma diminuição, ele também não tem nenhum aumento. Depois eu vou explicar pra vocês porque ele tem esse buraquinho aqui que eu fiz.
Mas vamos imaginar que ele seja um square completo e sem esse buraquinho aqui. O que acontece se a gente colocar um square assim, todo plano, bem aqui no manequim para ser um top? Eu vou alfinetar aqui. Eu alfinetei aqui em cima, agora eu vou colocar aqui do lado. Aqui parece que tá tudo ok, mas quando a gente chega perto, a gente vê que tem esse espaço aqui sobrando, tá vendo? Porque a gente vai ter que fazer isso daqui, olha. Essa aqui é a nossa pence. Isso daqui é uma sobra de tecido. Ou seja, tem mais pontos aqui de crochê. Se fosse tecido, teria mais centímetros, uma medida maior do que precisaria ter aqui. E aí fica essa sobrinha, e isso acaba não sendo muito bom na hora do cliente vestir e provar a roupa. Então, sempre que a gente for trabalhar, a gente trabalha com pences na parte de cima, se você estiver buscando um modelo mais ajustado ao seu corpo. Aqui embaixo também acontece. Tá vendo que tá solto aqui? Por mais que eu não tenha ajustado totalmente, mas vai ficar sobrando uma sobra de tecido, porque a cintura dela é menor do que a parte do seio. Então, meio que a gente teria que fazer uma pence assim, tá vendo? Pra ficar justo a parte da cintura também. Então, o que eu faria se eu fosse refazer essa peça de novo? Eu faria um square, exatamente no modelo que eu quero. Depois de ter feito o modelo do square, eu continuei fazendo carreiras de ponto alto, assim, ao redor. Sempre que eu cheguei na quina, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha em 2 pontos altos nos pontos de quina. E depois eu continuei trabalhando reto. Nesse caso, para fazer um square plano. Então, eu faria o square totalmente plano e depois eu ajustaria ao corpo. Aqui, nesse meu caso, tá sendo um manequim. E aí eu viria aqui, nessas laterais daqui de cima e também daqui da cintura. E eu faria essa dobra aqui, ajustando ao corpo, e eu veria quantos pontos altos tem aqui nessa última carreira sobrando. Ó, eu fiz a dobra aqui, eu peguei o meu dedo aqui na primeira parte, peguei o meu dedo na segunda parte e estiquei. Agora eu vejo quantos pontos tem aqui, só na última carreira. Vamos dizer que eu tenho 10 pontos, ou seja, eu tenho 10 pontos extras aqui nesse lado do square. Consequentemente, e muito provavelmente vai ser a mesma medida do outro lado do square, porque ele é espelhado. Então como que a gente faz a redução dessa sobra de tecido? Depois de você ver isso, você vai ter que desfazer o square. Eu sei que isso é algo bem triste, mas você não vai desfazer ele todo. Isso é como eu faria, tá bom? Você não vai desfazer ele todo, você vai desfazer só até chegar numa parte em que uma ponta do square e a outra seja igual à medida do entrebusto, que é a medida da ponta de um seio até a outra ponta do seio. Nesse caso, é mais ou menos daqui até aqui. Quando o square tiver essa medida, você vai começar a fazer as diminuições. A gente vai ver também, antes de desfazer o square que a gente fez, quantas carreiras tem aqui de ponto alto, porque é nelas que a gente vai trabalhar as diminuições. Então, aqui, depois que eu fiz o square e ficou com a mesma medida do entrebusto que a gente calculou, depois disso, eu fiz mais 1, 3, 4, 7 carreiras. Eu fiz 7 carreiras a mais de ponto alto, e são nessas 7 carreiras que a gente vai trabalhar as diminuições. É importante saber também onde mais ou menos você quer fazer a sua diminuição. Geralmente eu faço na metade da lateral do square. Se eu fiz 7 carreiras e eu preciso fazer 10 diminuições, então eu vou distribuir as diminuições entre as carreiras. Eu sei que tem como eu fazer uma diminuição em cada uma, então ficam 7 diminuições e ficam faltando 3. E aí eu posso colocar as 3 nas últimas 3 carreiras. Então nas 4 primeiras carreiras a gente vai fazer uma diminuição em cada, nessa linha aqui do meio da lateral do square. E nas últimas 3 carreiras eu vou fazer 2 diminuições. Pode ser uma seguida da outra. E aí dessa forma a gente provavelmente vai ter um modelo mais ajustado ao seu corpo. Você vai fazer a mesma coisa na parte da cintura, se você quiser uma cintura bem mais ajustada. Nesse modelo, não obrigatoriamente você precisa fazer isso, se você achar mais fácil, se você não quiser ter tanto trabalho, porque como é um modelo parecido com corset, ele vai ter a parte de trás ajustável, com aquela corda para você puxar. Então, provavelmente, se você não quiser se dar tanto trabalho, não vai ficar tão ruim se você só não fizer nenhuma pence aqui embaixo. Essas diminuições eu vou estar chamando de pence. Mas quando eu comecei a fazer o modelo desde o início, eu não tinha entendido isso ainda muito bem, porque a gente precisa realmente fazer alguns testes, então eu não tinha isso pronto para explicar para vocês, então eu acabei explicando vários passo a passos que acabaram sendo modificados depois, então ficaram vários vídeos que
acabaram sendo um pouco inúteis, então eu achei melhor gravar explicando pra vocês a metodologia, porque eu acho que seria melhor e mais produtivo. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a parte de cima do top que eu fiz, que também já tá pronta. E eu vou explicar pra vocês também por que tem esse vão aqui nessa parte do square. Mas como eu já falei pra vocês, o square da parte de baixo, na parte da frente, ele é um square reto. A única diferença que eu fiz nele, e eu fiz também um pouco no top de cima, é que nas quinas do square, para elas não ficarem muito com muito volume, digamos assim, eu não fiz todas as pontas com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em cada quina. Eu fui alternando entre uma carreira fazendo assim a quina, e na outra eu fiz só um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Às vezes eu fazia 2 carreiras seguidas de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto na quina, e depois eu colocava os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Porque eu não queria que ficasse muito volume. Às vezes acaba ficando muito, assim, enrugadinho. Enfim, não sei se vocês estão entendendo, mas é isso. A parte de trás eu fiz praticamente igual à parte da frente. Ela é igual à parte da frente, com exceção dessas carreirinhas aqui que eu fiz, porque eu precisei conectar com a parte de trás do top. Esse é o top. A parte de cima ela ficou assim, as costas ficaram assim. Eu gosto muito de fazer essa parte de amarração. Eu ainda quero fazer um acabamento no contorno, em algumas partes do contorno da peça, com elástico, ou lastex, ou aquela fita de elástico. Eu gosto muito da fita porque eu acho ela melhor em relação a esticar e grudar no corpo, mas às vezes o lastex ele é melhor, depende muito da sua proposta, do que você quer. Mas enfim, o top ficou assim. A parte de baixo da saia tem esse Vzinho aqui, porque ela encaixa aqui, olha. Ela ainda não tá costurada, porque eu preciso dessas partes tanto pra gravar com o Vitor, que a gente ainda está dando andamento às gravações, mas eu também preciso provar em Quênia. Eu fiz uma primeira prova com ela pra saber como ficariam as mangas, que eu testei já também, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu também queria saber se o top tinha dado certo, e graças a Deus ficou perfeito nela. Pra fazer a parte de baixo, você não precisa fazer esse Vzinho que eu fiz. Eu, na verdade, não sei explicar muito bem como faria essa medida, mas você pode só fazer um square normal e aí meio que esconder a pontinha dele aqui na parte da cintura. Também não tem problema. Eu tentei procurar fazer um square em que essa largura daqui fosse igual à metade da circunferência do quadril dela. É isso que eu, pelo menos, busco. Mas eu ainda prefiro só juntar a parte da frente com a parte das costas depois da gente ter feito a prova, porque eu acho que é mais exato. A parte de trás, como eu já falei, ela é igual à parte da frente, com exceção daquelas duas carreirinhas que eu vou explicar pra vocês agora porque elas existem. Eu vou mostrar um pouco mais de perto, mas essa parte daqui, dessas carreiras, eu vou conectar com a parte de cima aqui do corset, como eu já tinha falado. Aqui tem essas duas carreirinhas que eu fiz e eu vou costurar elas bem aqui embaixo, onde eu fiz esses passantes na parte do corset, que eu ainda não mostrei pra vocês, eu acabei de me lembrar de mostrar pra vocês. Mas, enfim, a parte de baixo, de trás, tá dessa forma. Ela é igual à parte da frente, com exceção daquelas carreirinhas. E essa daqui é a parte da lateral, que eu gosto de chamar. Eu tentei fazer com que a lateral do square ficasse reta, porque essa parte daqui é uma diagonal, né? Então, eu procurei fazer pontos mais altos aqui, e aí quando eu fosse subindo, eu fui fazendo pontos mais baixos. Ou seja, aqui tem um ponto baixo, e aí depois aqui pelo meio tem alguns pontos altos, e aqui por baixo tem alguns pontos altíssimos. E eu fiz isso por umas 3 carreiras, se eu não me engano. E aí depois eu fiz outras carreiras aqui só de pontos altos. E aqui pra fazer esses passantes, eu trabalhei com pontos baixos, e depois eu passei pontos baixos por cima deles pra fazer um acabamento. Eu quase esqueci de mostrar pra vocês as mangas, que ficaram lindas. Eu tinha feito elas da primeira vez e ficaram muito curtas, mas eu ajustei elas agora e eu acho que elas estão ótimas. Eu só preciso realmente fazer a prova pra ter certeza. Essa daqui é a manga, esse aqui é o modelo dela. Ela é um pouco mais abertinha aqui no final. Eu fiz uma sequência de alguns pontos, eu fiz tipo um padrão
de pontos aqui. E aí eu segui meio que reto e eu fiz alguns aumentos aqui no final. Mas essa daqui é a manga. Esse aqui é o modelo dela e tá lindo. Eu me apaixonei por ela. Eu já fiz a segunda também e eu já deixei ela um tempo no manequim meio que alfinetada, assim, porque o crochê ele tem DCD. Eu acho que é a mesma ideia de quando você faz uma saia godê de tecido, porque onde tem o viés tende a esticar, então geralmente a gente deixa a saia no manequim por algum tempo pra poder ceder. Então eu procurei fazer a mesma coisa com a manga e ela realmente cedeu. Uma coisa desse fio, inclusive, é que quando a gente trabalha com ele nos primeiros dias, ele fica um pouco rígido, mas depois que a gente usa a peça, ela fica bem maleável. Eu tenho um top que é feito exatamente com esse fio e é muito parecido com esse, inclusive. Se você não viu, ele tá nas minhas redes sociais, provavelmente ele também tá aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu tô provando pra mostrar pra vocês mais ou menos como que é a manga, tá? Mas enfim, depois de um tempo, a peça fica bem maleável, ela fica muito confortável de vestir também. Só pra deixar claro, eu vou colocar um elástico aqui também. Fica melhor pra a manga não só cair do braço. Esse daqui é o modelo da manga. Eu gostei muito dele. Esse é o modelo da manga. Eu gostei muito dele, de verdade. Olha só. Eu gostei muito desse biquinho também. Eu acho que ficou lindo. Kenya já viu a manga, ela amou esse padrão também. Eu fiquei muito feliz que ela gostou. E ela queria uma manga assim, mais aberta aqui no final, que eu adoro. É bem anos 70. Eu acho lindo. Eu achei que ficou maravilhoso. Mas enfim, eu vou colocar aqui no manequim pra vocês verem como que ficaria o look completo. Pra vocês verem um pouco melhor como que ficaria o look completo. Eu vou colocar só alguns alfinetes. Ok, o modelo com manga vai ficar mais ou menos assim. E ele ainda vai ter os bordados, como vocês já sabem. Eu também fiz alguns detalhes em crochê, mas eu tô muito mais animada pelos bordados, eu não posso mentir. No geral, esse é o modelo, é como ele tá por enquanto, até agora. Acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu vou agora fazer o bordado. Eu tava com saudade de falar com vocês, pra ser sincera. Eu realmente gosto muito de compartilhar meu trabalho com vocês. E eu adoro ler os comentários de vocês, vocês são uns amores. Eu acho que eu tenho a impressão de que faz muito tempo que eu não falo com vocês, porque eu realmente não gravo há muito tempo. E eu realmente pensei que esse vídeo ia meio que já tá pronto com vários takes que eu já havia gravado no início, só que ficou tão caótico que eu achei melhor fazer de uma forma um pouco mais organizada dessa vez. Pra vocês entenderem melhor e pra eu também entender melhor futuramente, caso eu precise de futuras referências, caso eu queira fazer um modelo parecido. Eu vou bordar agora e eu vou bordar um pouco mais amanhã também, então vamos aos bordados. Eu não sei se eu tinha falado pra vocês, mas eu decidi fazer mais um croquis. Como a gente tinha alterado o modelo e a cor do modelo, eu resolvi fazer um croquis oficial, que é um croquis no papel craft. Eu já comecei a desenhar ele ainda não tá finalizado, mas a gente vai finalizar ele agora. Enfim, eu vou terminar o croquis e quando eu finalizar ele, eu mostro pra vocês o resultado.